E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de tecnologia dos materiais? Bom, então, pessoal, nessa aula a gente vai estudar um pouco a respeito dos diferentes materiais, né, das suas características principais. Vamos ver também a respeito de ligações químicas e e também sobre estruturas cristalinas, tá? Então, se você está chegando agora aqui nessa disciplina, nesse canal, eu convido que você se inscreva no canal para acompanhar aí os conteúdos que serão postados por mim e também por outros professores. Ah, e também que você dê um curtir aí nesse conteúdo e nos conteúdos que você porventura gostar desse canal, tá bom? Então vamos lá com a nossa disciplina de tecnologia dos materiais para essa aula nossa número 3 a respeito aí de conceitos sobre ciência dos materiais, tá? Vamos lá? Bom, então, o que faz a ciência dos materiais, né? A ciência dos materiais ela é um conhecimento básico para qualquer curso de engenharia. Veja que eu disse qualquer, né? É claro que muda às vezes um pouco o viés desse estudo, né? Por exemplo, engenharia civil tem um viés mais forte para metais e cerâmicas, ao passo que engenharia mecânica por si tem um viés um pouco mais forte para metais do que cerâmica, né? Ou ainda a engenharia dos materiais tenta fazer uma distribuição um pouco mais uniforme desses conhecimentos. Bom, independente disso, né? A ciência dos materiais é um conhecimento de base, é como se fosse uma disciplina de desenho técnico para engenharia, então ela serve para qualquer curso, tá? O interessante sobre a ciência dos materiais, a tecnologia dos materiais, é porque a gente, no fim das contas, né, o que visa a disciplina como principal é pensar que o desempenho de um determinado componente ele vai estar muito também associado ao processo de fabricação do mesmo, né? Então, veja, olha que interessante, né? A gente tem as propriedades dos materiais, essas propriedades dos materiais, de alguma forma, estão ligadas com as suas microestruturas e que tem a ver também com a influência aí da composição e também do processo de fabricação. Então, tudo isso tem uma coligação muito forte, né? E eu explico, né? Se a gente pegar, por exemplo, no caso dos metais, que é mais fácil da gente pensar aqui, o mesmo aço 1020, por exemplo, né? Eu posso ter um aço extremamente dúctil, extremamente macio, para quem não conhece o termo dúctil, né? E posso ter um aço mais resistente ou mais forte, vamos pensar assim, né? Se eu, porventura, trabalhar ou fazer um encruamento ou tentar, de alguma forma, modificar a sua estrutura por tratamento térmico, né? Então, veja, mexendo com o processamento do material, eu posso mexer com o seu comportamento, tá? É claro que isso vai influenciar também na sua microestrutura. Então, a microestrutura do material, ela vai ser modificada com a composição química, com o processo de fabricação, aumentando ou ganhando, né? Aumentando ou perdendo resistência mecânica, ou aumentando e perdendo ductibilidade, tá? Então, isso a gente chama de via de mão dupla, né? Eu posso mexer com essas propriedades de acordo com o que eu quero, de acordo com a aplicação que vai ter essa peça, essa estrutura, né? Se eu quero algo mais resistente, ou se eu quero algo mais dúctil, enfim, dependendo aí da aplicação para esse material, para esse metal, tá? Então, entender esse desempenho que o material vai ter em função da sua composição química, do seu processo de fabricação, ele é muito importante para a gente entender e estudar a aplicação que esse material vai ter, tá? Bom, olha que interessante nesse exemplo, um exemplo clássico que a gente encontra em vários livros sobre ciência dos materiais. Então, o que eu estou vendo aqui é uma microestrutura de uma alumina, tá? E aí, de um lado, eu tenho essa alumina porosa e uma alumina não porosa. E perceba o seguinte, né? Que esses dois materiais, a única coisa que eu tenho diferente, que difere um do outro, vai ser a sua composição de óxido de magnésio, tá? Então, no caso desse material, dessa alumina que eu chamei aqui de não porosa, ela tem a presença de 0,1% de óxido de magnésio, tá? Então, olha que interessante. Quando eu adiciono ao meu material, né, lembrando que cerâmica pode ser processada por fusão, um pouco mais difícil de trabalhar, porque precisa de temperaturas muito altas, e pode ser trabalhada aí por por sinterização, por pó.
tá? Bom, então se eu misturar, né, 0,1% de óxido de magnésio com pó de alumina, ou via líquido, tanto faz, né? Eu vou conseguir gerar um material que é translúcido. A porcentagem, essa pequena porcentagem de óxido de magnésio vai inibir essa formação de poros, ou seja, ela dificulta a formação de poros e também diminui o tamanho do grão. Tá vendo que isso aqui é um grão, né? A gente não aprendeu ainda exatamente o que é um grão, a gente vai ver na próxima aula com um pouco mais de calma. Mas isso aqui é o grão, né? Que limita aí um arranjo cristalino, que limita uma estrutura periódica de átomos. Bom, por enquanto não importa muito isso. O que importa para a gente é entender que isso aqui é um grão e que a adição de 0,1% de óxido de magnésio reduziu o tamanho de grão. Olha um grão aqui, né? No caso, sem a adição desse elemento, né, do óxido de magnésio, e aqui com a adição de óxido de magnésio. Então veja que eu tenho uma diminuição do tamanho de grão e eu tenho uma diminuição considerável desse número de poros. Tá? O que é um poro? O poro é um vazio, né, preenchido com gás. E aí o gás, obviamente, depende um pouco do processamento desse material, mas é um poro que tem na verdade é um gás que foi retido e ficou preso dentro desse material que não conseguiu escapar, né, pela superfície para a atmosfera. Tá? Então veja, com a adição de 0,1%, o meu material se tornou um material completamente diferente. Quando não tinha porcentagem nessa adição desse elemento, né? A gente tinha um material, do ponto de vista aí, físico, um material opaco, tá? A partir do momento que eu adicionei esse elemento, ele tornou translúcido, tá? Então veja, às vezes o material para mim opaco serve, né? Por exemplo, vou trabalhar com alumina como parte interna de fornos, não sei, tá? Estou pegando um exemplo aqui. Eu posso trabalhar com tubo assim, né, opaco, sem maiores complicações. Agora, se eu quero trabalhar, por exemplo, aqui com uma lâmpada de vapor de sódio, né, aí já não é mais interessante ser opaco, porque a luz não vai ser, não vai conseguir passar, né, por esse material, tá? E aí a gente quer que passe, né, que transpasse esse material para uma iluminação, por exemplo, tá? Então, só pensando aqui em diferentes aplicações para o material. Então, se eu quero uma alumina que aguenta altas temperaturas, né, como meio aí envolto de, sei lá, de uma lâmpada de vapor de sódio, por exemplo, é interessante que eu adicione 0,1% de óxido de magnésio para tornar esse material translúcido para essa aplicação, tá? Então, só para a gente entender a importância da composição química e a sua influência no material como a alumina. A alumina é óxido de alumínio, é Al2O3, tá? Então, é uma influência bastante significativa no que a gente vai fazer com esse material, tá? Bom, a gente tem basicamente aí três tipos de materiais, originalmente, né? Temos os metais, que é, de certa forma, o foco principal aqui dessa disciplina. Temos as cerâmicas, os polímeros, essa que é a classificação que a gente chama de tradicional. E temos aí, a partir desses três, outros materiais também importantes. Os compósitos, os semicondutores, os biomateriais e os nanomateriais, tá? Os nanomateriais eu vou dedicar uma aula futura para a gente falar sobre eles, tá? Bom, então os metais, cerâmicas e polímeros é mais fácil da gente pensar a respeito desses materiais porque está no nosso cotidiano, às vezes a gente nem percebe, mas está no nosso dia a dia, tá? Compósitos, semicondutores e biomateriais, nem tanto, né? Então a gente vai aqui pensar um pouquinho a respeito desses materiais. Lembrando que essa aula em si não é uma aula para a gente discutir aqui passo a passo o que é metal, ou discutir com maiores critérios, né, a respeito de cada um desses materiais. Na verdade, essa aula é simplesmente para a gente se localizar a respeito dessa classificação, tá? Em um momento oportuno, a gente vai discutir aí mais sobre cada um deles, principalmente de processamento de cerâmica, polímeros, tá bom? Muito bem. Então, vamos pensar aqui primeiro nos metais, tá? Os metais, normalmente, né, é uma combinação de elementos metálicos. Então, se eu estou falando metais, estou trabalhando pensando em alumínio, pensando em cobre, em ferro, né?
E de alguma forma, esses metais estão ligados ou com outros metais ou com não metais. Por exemplo, o aço, que está ligado aí principalmente com o carbono, né? Pensando no aço comum, tá? E normalmente é importante a gente lembrar aqui que raramente eu vou usar um metal puro, né, para trabalhar aí dentro de engenharia, pensando em engenharia estrutural, tá? Tem a sua utilização metal puro, mas não exatamente para uma aplicação estrutural, tá? Tem aplicações mais restritas aí, principalmente a eletrônica, enfim. Eletrônica, eletricidade, elétrica, tal, né? Fios de ouro, para fabricação de resistores, transistores, enfim. Bom, então os metais aqui, de uma maneira geral, eles precisam estar ligados ou com outro metal ou com um não metal, né? Os elétrons, no caso dos metais, eles não estão ligados a nenhum átomo em particular. Então, por isso, eles são bons condutores de calor e eletricidade. A gente vai ver daqui a pouco, né, que os metais eles formam uma ligação do tipo metálica, não direcional, na qual esses elétrons, essa nuvem de elétrons, né, não estão obrigatoriamente orientados com outro átomo, tá? Isso faz com que os metais tenham um comportamento bastante interessante para a condução de calor e também de eletricidade, né? Então, graças a essa nuvem de elétrons, ou graças ainda à ligação metálica, faz com que esses metais sejam bons condutores de uma maneira geral, tá? Eles não são transparentes à luz visível, têm aparência lustrosa quando polidos. Então, se pegar um pedaço de metal, né, e ficar polindo ele com um material abrasivo, ele tende a tornar uma superfície lisa, né, lustrosa. Geralmente são resistentes e deformáveis. É claro que, como eu tenho como por exemplo, a tabela periódica, né, a grande maioria dos elementos da tabela periódica são metais, eu tenho uma variação enorme de comportamento mecânico para os metais, né? Então, veja, eu tenho desde os metais bem dúcteis, como estanho, por exemplo, até os materiais quase nada dúcteis, né? Altamente resistentes, como tungstênio, por exemplo. Tá? Então, veja, eu tenho um leque enorme de possibilidades. Né? Então, eu saio de materiais extremamente resistentes para materiais mais deformáveis ou extremamente dúcteis. Né? E lembrando que normalmente essas propriedades, né, elas são inversamente proporcionais, o que quer dizer o seguinte: à medida que eu vou encontrando materiais de alta resistência mecânica, eu vou perdendo essa habilidade de se deformar plasticamente, a tal da ductibilidade, né? Então, isso é importante, principalmente um pouquinho mais para frente desse curso, quando a gente for estudar propriedades mecânicas. Bom, e são muito utilizados para aplicações estruturais. Novamente, lembrando que para aplicações estruturais em si, né, é mais utilizado ligas, quando eu utilizo mais de um metal como o agente, aí, como formador de peças, né, como matéria-prima para peças de maneira geral. Tá? E aqui eu coloquei alguns materiais diferentes, fios de ouro para condução de eletricidade, aqui uma superliga de níquel para fabricação de turbinas, por exemplo, né? Turbinas de avião, turbinas também para carro, enfim, podem ser feitas como superligas de níquel que aguentam altas temperaturas e apresentam uma resistência mecânica elevada, tá? Na verdade, eu tenho uma possibilidade enorme, né? Blocos, tudo, se a gente parar para olhar aqui, né, onde você está aí na sua sala, onde você está vendo esse vídeo, né? Tenho certeza que tem um monte de coisas de metal, janela, né, a esquadria da janela de alumínio, lustres de metal, enfim, né? Tem uma variedade enorme de possibilidades que a gente vai ver aqui também, tá? E olha que interessante, né? Quando a gente diz que a maior parte da tabela periódica é de metais, a gente não está mentindo, tá? Tudo que está em verde aqui na tabela periódica não está muito boa essa tabela, mas enfim, tudo que está aqui em verde são considerados metais, tá? Então olha quanto metais, né, que a gente tem disponível aí na tabela periódica. Imagine a possibilidade que a gente tem de ligas, né, de mistura entre um elemento e outro, tá? Então é uma possibilidade muito grande, tá?
Então, se misturar molibdênio e tântalo, dá o quê? Não sei, né? Precisaria analisar com calma, tá? Sei lá, rutilo e nióbio, dá o quê? Então, veja, olha a gama de possibilidades que a gente tem. Obviamente, né, que tem algumas ligas que são principais, porque ela abrange aí em questões de propriedades, leque, um range, uma variação bastante grande, né, e tem um custo relativamente barato, tá? Então, claro que depende bastante aqui da presença desse minério na natureza, seu processamento, enfim. Mas de qualquer maneira, é para a gente perceber que as possibilidades são bastante grandes de trabalhar com metais, né? Depois a gente tem o grupo das cerâmicas. Os materiais cerâmicos são geralmente uma combinação de um elemento metálico, um átomo metálico e um átomo não metálico, tá? Então a presença de um metal e um não metal. Geralmente são óxidos, nitretos e carbetos. Então, em outras palavras, né, normalmente esse metal está ligado com oxigênio, com nitrogênio ou com carbono, tá? Para formar os óxidos, os nitretos ou os carbetos, carbonetos. Bom, são geralmente isolantes de calor e eletricidade. Apesar de ter uma vertente aí de pesquisa bastante grande com cerâmicas mais dúcteis, cerâmicas dúcteis ou ainda cerâmicas que conduzem de certa forma a eletricidade, então há estudos sobre isso, né? Mas ainda assim, pensando no leque geral, elas apresentam aí uma capacidade muito ruim de transferência de calor e de eletricidade, tá? Ainda que se tenha estudos para tentar melhorar suas propriedades. Bom, são mais resistentes a altas temperaturas e ambientes severos que metais e polímeros. E com relação às propriedades mecânicas, cerâmicas são duras e frágeis e normalmente são leves. Então, os materiais cerâmicos, né, são materiais que normalmente são utilizados como isolantes de calor, né? A gente até viu nas aulas passadas aí a respeito de cadinho, por exemplo, né? Que está lá no fundo do alto-forno, que é o recipiente que vai, vamos chamar assim, né? Que é o recipiente que vai receber um metal líquido feito de carbeto de silício ou alumina, que seja, né? Que é um material que aguenta, que resiste a alta temperatura, né? Sem alteração de suas propriedades, ou alterando muito pouco suas propriedades, mas que são materiais frágeis, né? Se submeter, por exemplo, a uma queda, possivelmente vai quebrar, né? Então veja, isso é importante para a gente entender a sua aplicação, tá? Então, onde eu vou usar materiais cerâmicos? Onde geralmente eu quero ter um bom material que isola calor, um bom material que isola eletricidade, né? Que tenha isso como função principal, tá? Então, esse material, né, essa cerâmica, ela vai vir ligado com oxigênio, nitreto e carbetos para formar aí essa nossa cerâmica, tá? Aqui alguns exemplos, né? A parte superior de pistões e anéis de o nitreto de silício, né, sinterizado. O rotor turbo alimentador de nitreto de silício, tá? Essas pecinhas de nitreto de silício. Esses anéis também, né? Que usados aqui na parte de vedação de pistão e bloco de motor, né? Então tem um monte de aplicações também para cerâmicas, tá? Ao nosso redor aí, a gente pode pensar também, né? O que tem ao nosso redor aí, sei lá, né? Prato, tá mais perto da gente, né? Prato, que mais, pessoal? Vidros, né? De uma maneira geral aí também tá ao nosso redor. Lâmpadas, enfim, né? E aí, dentro da tabela periódica, tudo que está em verde é os metais, e aí eu entro com o que está em vermelho e azul para a formação dessas cerâmicas, tá? Carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, silício e germânio. Então, a mistura desses verdinhos com algum desses aqui, né, forma a nossa cerâmica, tá? Então, alumina, oxigênio, alumínio, né? Carbeto de silício, carbono com silício, né?
nitreto de silício, nitrogênio e silício, tá? Enfim, tem uma enorme possibilidade, né? Óxido de magnésio, enfim. Então, tudo isso são cerâmicas com diversas aplicações possíveis para elas. Outro material que a gente viu são os polímeros. Então, o material polimérico, conhecido popularmente como plásticos, né? Eles vêm lá, a ideia, né, são baseados em cadeias de carbono e hidrogênio, tá? Derivados de petróleo ou derivados, pensando aí em borracha, do látex, né, de seringueiras, tá? Bom, normalmente são macromoléculas, é uma ligação mais maleável, né, que torna esses materiais, de certa forma, mais dúcteis do que os metais, né, mais dúcteis do que os metais e cerâmicas. Tipicamente apresentam baixa densidade, são leves por natureza, né? E apresentam flexibilidade devido a essas moléculas, essa ligação entre esses átomos permitirem essa certa flexibilidade sem necessariamente sem deformar plasticamente, sem rompimento dessa estrutura, tá? E os materiais poliméricos incluem tanto os plásticos, diferentes tipos de plásticos, né, polímeros, e as borrachas, tá? Polietileno, poliestileno, nylon, polipropileno, né, polimetil, enfim, tem um monte, tá, de possibilidade. Então, cada um com uma aplicação diferente, né? Aqui só para ilustrar um automóvel experimental feito de plástico, né? E aqui um monte de peças feitas de polímeros diversos, tá? Então, plástico também, ao nosso redor, talvez seja aí o material que mais tenha aplicação, né? Que mais tenha utilização. E, de certa forma, com o tempo, ele ganhou bastante espaço dos metais, né? Principalmente para embalagens, de maneira geral, tá? Bom, então o plástico está ao nosso redor aí, com certeza em grande quantidade, tá? E os plásticos se limitam aqui ao que está em vermelho. Carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, silício e hidrogênio. Tudo bem? Então, esses seriam os elementos formadores de plástico, independente do tipo de plástico que eu estiver utilizando, tá? Independente se é nylon, se é ABS, se é poliestileno, se é polipropileno, se é polimetil, não sei, né? Se é ABS, não importa o tipo de plástico, ele se enquadra aqui dentro desses 6 elementos, tá bom? E aí a gente entra com os materiais relativamente mais modernos aqui, o caso dos compósitos, tá? O que seriam esses compósitos? São o que a gente chama de materiais insolúveis entre si. É quando eu misturo dois tipos de materiais que não são solúveis em si, ou seja, não vai um desses não vai dissolver no outro, tá? Então vou tentar dar um exemplo, né? Se eu misturar alumínio com cobre, eu formo uma liga alumínio-cobre. Eu misturo esses dois elementos, eles não são insolúveis entre si. Agora, se eu misturar alumina, ou melhor ainda, óxido de magnésio dentro do alumínio líquido, ele não vai dissolver, tá? Então, uma partícula cerâmica em pó dentro do alumínio líquido, ele não dissolve. E aí eu estou fazendo um compósito, tá? Nem sei se tem alguma aplicação para esse compósito que eu citei aqui, mas enfim, isso é um compósito, tá? Então, quando eu misturo dois materiais que são insolúveis entre si. Esses compósitos eles são pensados para garantir aí o melhor dos dois mundos. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um polímero e um metal, né, ou um polímero e uma cerâmica, eu estou visando o melhor dos mundos, ter a certa flexibilidade desse polímero associado com maior resistência desse material cerâmico, por exemplo. Tá? Então, visa eu misturar dois elementos a fim de ter um terceiro material que tenha aí uma condição intermediária ou que use aí, o melhor desses dois materiais, né? O melhor comportamento mecânico desses dois materiais. Tá? Muito dos recentes desenvolvimentos em materiais envolve materiais compósitos. Um exemplo é o compósito de matriz polimérica com fibra de vidro. O material compósito apresenta a resistência da fibra de vidro
associada com a flexibilidade do polímero. Bom, talvez aí o que fique mais fácil para a gente pensar e estudar é com relação a esses carros de Fórmula 1, né? Ainda presente mais em carros de alto desempenho. Em carros de Fórmula 1 talvez seja o exemplo mais prático. Então, um carro de Fórmula 1, né, toda essa parte aqui externa, né, ele é feito de compósito de fibra de carbono. O que isso significa, pessoal? Significa que esse material ele tem uma excelente, uma grande capacidade de absorção de energia. Então, muitas vezes a gente assiste lá uma corrida, né, de Fórmula 1, por exemplo, e aí esse carro, o cara sofre um acidente, bate o carro a 200, 300 km por hora e às vezes sai andando do carro, né? É mágica? Não. Na verdade, ele tem toda essa parte estrutural de absorção de energia e uma parte aqui, né, o cockpit, essa parte mais próxima ao piloto, de aço estrutural de altíssima resistência. Então, você tem toda uma parte externa para absorção de energia e depois você tem aqui a gaiola, né, ao redor do piloto, que o protege muito bem de todo esse impacto, tá? Então, tudo isso graças a esse material, fibra de carbono, com uma excelente capacidade de absorção de energia, tá? Bicicletas também de alto desempenho, né, de competição, também são de fibra de carbono, fibra de vidro, porque apresenta esse comportamento de ser leve, de uma capacidade, além de ser leve, né, uma capacidade de absorção de energia bastante grande, tá? E aqui eu peguei um avião como exemplo para a gente entender o uso de compósitos, tá? Então vamos lá. O que está em azul é Kevlar. Kevlar, ou ainda Nomex e Kevlar, é fibra de carbono, mas é um produto desenvolvido pela empresa, né, que batizou com esse nome, tá? Mas não muda, tá bom? Só é verdade um produto comercial, no caso, tá? Bom, então aqui a parte azul, né, de ligação entre a turbina e o avião, tudo feito de Kevlar. Toda a parte amarela, a parte interna do avião de fibra de carbono, desculpa, fibra de vidro, né, revestido de fibra de vidro. A parte vermelha de fibra de carbono, né, algumas partes aqui do trem de pouso, uma proteção aqui da turbina, né, a parte da turbina, uma parte da asa, spoilers, né, enfim. E aí, podendo ser de Kevlar Nomex, o que está em verde, que é a parte aí do assoalho, né? Bom, o avião, a parte externa em si, né, que está em branco, a fuselagem é feita de alumínio aeronáutico, né? Alumínio, liga de alumínio aeronáutico, tá? Então, a maior parte, ainda hoje, né? Existem aí alguns protótipos de avião, na verdade até tem um avião comercial, se eu não me engano, da Boeing, que ele é feito a parte externa, que seria de alumínio, também de fibra de carbono, de compósito, tá? Então aí, nos próximos anos é esperado que uma boa parte dos aviões já sejam fabricados também a parte de fuselagem com compósitos, tá? Tem uma questão de custo ainda por cima, né? Já que o custo de compósitos é relativamente mais alto que alumínio, ainda, né? Claro que com a maior quantidade, né, com uma produção mais elevada, o preço, o custo em si tende a reduzir, tá? Bom, temos os semicondutores. Os semicondutores são materiais que apresentam aí condições intermediárias entre os metais e isolantes, especificamente entre metais e cerâmicas. Além disso, eles têm as características elétricas, são extremamente sensíveis à presença de pequenas quantidades de impureza, cuja concentração pode ser controlada em pequenas regiões para formar junções PN. Os semicondutores tornaram possível o advento do circuito integrado, que revolucionou a eletrônica. Bom, os dois elementos principais, silício e germânio. Interessante aqui a gente destacar, né, que graças a ciência dos materiais, especificamente a ciência dos materiais aplicada a semicondutores, a gente tem hoje aí os computadores e celulares, né? Que vocês estão vendo essa aula, tá? Esses materiais, vou pegar aqui como exemplo o silício, para que ocorra, né, para que ele seja considerado um semicondutor, primeiramente ele tem que ter
um alto grau de pureza, tá? E ter feito, né, um resfriamento completamente controlado para que eu tenha uma orientação preferencial desse arranjo atômico, né, principalmente nessa questão de transmissão de dados, transmissão, na verdade, aqui de energia, né, de energia elétrica, tá? O controle da capacidade desse elemento conduzir energia elétrica, né, e dessa forma informações, dados, né, é feito por meio da adição de quantidades bastante pequenas, mas controladas de dopantes, de elementos que vão mexer com essa propriedade, tá? Por exemplo, a adição de germânio. Então eu controlo tudo, controlo a característica que esse semicondutor vai ter por meio da adição controlada de outros elementos que a gente chamou aqui de impurezas, tá? Mas ainda assim esse material tem todo um resfriamento controlado, direcional, para que ele seja aí, um elemento com alto grau, um alto nível de pureza. Bom, temos também os biomateriais, que são materiais que podem ser metais, cerâmicas, até mesmo polímeros, mas que não tenha, que não reaja, né? Não tenha nenhum tipo de reação com o corpo humano. Então esses materiais, quando colocado, né, em meio ao corpo, né, em meio à presença fisiológica, eles não podem sofrer nenhum tipo de efeito, né, no meio. Então, esses elementos não têm que liberar nenhum íon, liberar nenhum reagente, nenhuma toxina, nada no corpo, né? A gente diz que esse material ele é bioinerte, já que, pelo menos em tese, ele não deveria, né, reagir com o corpo humano, tá? Exemplos temos de monte, né? Para prótese, de uma maneira geral, titânio bastante utilizado, ou ainda liga de aço inoxidável austenítico, também bastante utilizado para fazer aí prótese de uma maneira geral, tá? Mas temos outros, né? Silicone, principalmente para implantes de maneira geral, né? Que se encaixa aí, nos metais, nos polímeros, na verdade, né? Cerâmica, hidroxiapatita, que é uma cerâmica bastante utilizada para rótulos, né? De rótula de fêmur, bacia, enfim. Então temos uma gama bastante grande também de metais para utilização aí como próteses, né? Como biomaterial, tá? Bom, ao longo do tempo, os materiais, né, a aplicação, o uso dos materiais em si, sofreram aí mudanças, tá? Então veja, a gente parte lá de 10 mil anos antes de Cristo, com a utilização basicamente de pedra, né, compósitos pensando em barro com palha para a fabricação de tijolos, né, argila, palha, enfim. Os polímeros mais associados aos polímeros naturais, né, peles, fibras, madeira, e metais que têm aí relativamente um ponto de fusão mais baixo, tá? E isso foi mudando, né? Perceba que os metais foram ganhando espaço, né? Foram ganhando aplicações, ao passo que os polímeros foram diminuindo, assim como as cerâmicas, né? Tendo auge aí perto da década de 50, com uso bastante grande de metais, um uso bastante restrito de compósitos, né, de polímeros também, de certa forma, e cerâmicas. E aí há uma tendência a partir da década de 50 a inverter essa utilização. Então perceba que ao longo aí da década de 50 para cá, os metais proporcionalmente está diminuindo o seu uso, não é que, estamos trabalhando com menos aço agora, mas na verdade proporcionalmente, a proporção sim, tá? Então os polímeros estão ganhando espaço, os compósitos, ao que parece também, e as cerâmicas também, tudo bem? Então há uma tendência aí de ter uma distribuição melhor a respeito do uso desses materiais, tá bom? Bom, de uma maneira geral, se a gente pudesse resumir aqui,
Os metais, eles vão apresentar características de média e alta resistência mecânica, são dúcteis, alta ductibilidade, alta, abre aspas, maciez, são bons condutores de eletricidade e calor. Tem temperatura de fusão que varia de baixa e alta, pensando em estanho e tungstênio também novamente funciona, né? E baixa e alta dureza, dependendo do metal que eu estou utilizando, tá? Normalmente são formados por elementos metálicos e não metálicos. Tá? Ligas metálicas, não metálicos, principalmente pensando em aço, né? Usando ferro e carbono. Os polímeros, bons isolantes térmicos e elétricos, alta ductibilidade, são macios. Baixa resistência mecânica, baixa dureza, são moles, né, de maneira geral. E baixa estabilidade térmica, ou seja, queimam, se degradam, né, com baixa temperatura. São cadeias constituintes a cadeias moleculares orgânicas, né, maleáveis de grandes dimensões, proporcionalmente de grandes dimensões. Né? E as cerâmicas com alta resistência mecânica são frágeis, têm uma boa capacidade de isolar calor, de isolamento elétrico, alta temperatura de fusão, são materiais que se fundem em altíssima temperatura, alta dureza, e normalmente são formadas por óxidos, silicatos ou nitritos, né? Ou seja, uma mistura de metais com oxigênio, silício ou nitrogênio. Tudo bem? Bom, pessoal, então eu vou parar aqui. Na próxima aula a gente vai falar de átomos e as ligações químicas. Para essa aula não ficar muito grande, eu paro ela por aqui e já gravo em seguida átomos e ligações químicas para vocês assistirem, tá bom? Então até breve na parte de átomos e ligações químicas.